Gente, vamos trazer agora os destaques internacionais, porque o Irã enviou uma resposta aos Estados Unidos para encerrar a guerra no Oriente Médio. Essas informações são da agência de notícias iraniana e, de acordo com essa agência, o retorno foi encaminhado ao Paquistão, que atua como mediador nas conversas. Sobre esse assunto, eu converso ao vivo agora com José Neymar, que é professor de Relações Internacionais. Professor, seja muito bem-vindo. Uma boa tarde. Ô, Cássio, como vai você? Faz tempo que eu não falo com você. Um abraço ao assinante, um abraço ao Bruno também. E vamos em frente. É isso aí, professor. Pior, faz um tempinho, né? Mas o Trump não deixa a gente morrer de tédio, né? Inclusive, eu gostaria de começar essa entrevista com o senhor, professor, porque o Trump disse que precisaria de apenas 2 semanas para atacar o restante do Irã. O senhor vê essas declarações do presidente norte-americano como mais uma bravata em relação a esse conflito? Olha, eu quero deixar claro a minha opinião. Eu tenho falado isso não só no IBMEC, mas em todos os lugares que falo. Eu acho que nós temos que tratar as questões internacionais com um pouquinho mais de intencionalidade. Não é só sobre Trump, ou sobre Lula, ou sobre Putin, ou sobre Xi. É sobre uma ordem internacional e interesses dos estados, né, das estruturas estatais, que muitas vezes suplantam os interesses dos governos. Por isso que a reunião agora entre Lula e Trump me pareceu uma reunião bem organizada, com bom resultado, porque ali, com certeza, houve pressão por parte da chancelaria brasileira e por parte das estruturas do Estado norte-americano de que a reunião ocorresse bem e que tanto Trump e Lula, como chefes de governo, no caso chefe de Estado, mas como chefe de governo, que vão passar, e não sei quando vão passar, mas passarão, que fique os interesses de Brasil e Estados Unidos como estados soberanos e independentes. No mesmo caso era com relação à guerra contra o Irã. Ela não é uma guerra de Donald Trump, ela é uma guerra do Estado norte-americano que em algum momento o Pentágono, assessorias do presidente, como chefe de Estado, viu um risco e atacou o Irã. Eu sou crítico a essa ação militar, eu acho que ela não precisaria ter acontecido, mas temos que tratá-la também num ambiente de relações entre estados. Acho difícil o Irã aceitar as propostas dos Estados Unidos, como acho difícil os Estados Unidos aceitarem as propostas do Irã. O que acontece, já que há o interesse do Estado norte-americano e do Estado iraniano, é que ambos perceberam que estão perdendo, as sociedades nacionais respectivas estão perdendo muito com a guerra, inclusive do ponto de vista econômico, seja a sociedade iraniana, seja a sociedade norte-americana. Então eu tenho a impressão que em breve chegaremos a um denominador comum com relação às negociações e será assinado um armistício. A sua pergunta mais direta é se os Estados Unidos invadiriam o Irã. Aí é uma questão, novamente, de Estado, e não do governo Trump. O governo Trump não vai decidir sobre isso sozinho, até porque ele teria que ter uma autorização, já que tem que renovar o apoio do Congresso, uma autorização do Congresso. E o presidente Trump vê que não é do interesse do Estado norte-americano e da sociedade norte-americana uma invasão, uma tentativa de derrubar o regime por dentro. Por isso que eu tenho a impressão que vamos continuar com esse armistício até chegar a bom termo com relação às negociações entre 2 estados soberanos independentes, o Irã e os Estados Unidos da América. O governo Trump e o regime dos ayatollahs são estruturas diferentes das estruturas dos estados que têm interesses específicos. Professor, o Bruno Pinheiro tem um questionamento para você. A gente tem acompanhado também nas redes sociais, então, presidente, por parte do Irã, que tem dito que uma rendição, na verdade, que uma negociação não significa uma rendição. Isso, numa linguagem diplomática, é um sinal de abertura ou de endurecimento do conflito, professor? Oi, Bruno, excelentes questões. Um abraço a você. Eu acho que é uma maneira de o Irã mostrar que está aberto à negociação, né? O regime dos ayatollahs não vai ser alterado. Isso faz parte de uma lógica política e religiosa da sociedade política e sociedade iraniana como um todo. Eles trabalham a política a partir de um viés religioso. Então, o regime dos ayatollahs permanecerá. Os Estados Unidos da América não conseguirão alterar isso, né? Agora, este tipo de dimensão a uma possibilidade de negociação, acho muito positivo no momento e mostra aquilo que eu venho dizendo e que a pergunta do Bruno está trazendo implícito. O Irã também tem necessidades do armistício. O Irã vive uma situação de guerra já
há alguns meses, eu não sei exatamente a quantidade de meses que essa guerra já está durando, mas já passou de 2 meses, se não estou enganado, mas o Irã também tem a necessidade, porque a sociedade iraniana está sofrendo com a guerra. E os Estados Unidos também reverberando na economia norte-americana. Nós sabemos que uma guerra é uma guerra muito cara, principalmente uma guerra ofensiva como essa. Principalmente o vetor aéreo, gasta muitos recursos numa guerra como essa, mesmo em complementariedade com o vetor naval, os porta-aviões estão colocados ali, mas é muito caro a utilização de porta-aviões, de mísseis, de aviões de ataque, e isso tudo acaba chegando no contribuinte norte-americano e também nas questões importantes da macroeconomia norte-americana, por exemplo, com relação a preço de petróleo. Então, acho que o Bruno colocou muito bem. A maneira que o Estado iraniano está se colocando, mesmo mantendo a sua posição centralizada com relação ao regime, mas é um discurso que mostra que há uma abertura de negociação com a Casa Branca, sim. Professor, inclusive eu quero tocar num ponto que o senhor falou sobre os custos. Se realmente essa questão envolvendo os custos, os gastos, tanto por parte dos Estados Unidos, do Irã, pode ser fundamental para o fim desse conflito, mesmo que haja impasses, mesmo que os Estados Unidos ou o Irã não aceite alguns termos deste acordo de paz, porque à medida que essa guerra vai se prolongando, a gente vê uma pressão muito grande interna contra Trump, inclusive aliados dele do MAGA pressionando para que ele recue ou pelo menos encerre esse conflito, e o mesmo vale para o Irã. A população ainda é descontente, com medo dos desdobramentos, mas também aumentando a tensão regional lá no Oriente Médio. É isso mesmo. A guerra ela tem um custo, e geralmente tem um custo para os envolvidos, para os países beligerantes. No caso, vamos falar de Estados Unidos e Irã, poderíamos falar de Israel também, mas a guerra para Israel tem uma outra dinâmica, tem outros interesses envolvidos. Até se está falando muito pouco de Israel com relação às negociações entre Estados Unidos e Irã. Isso mostra que Israel tem uma outra agenda com relação a essa guerra. Com relação aos dois beligerantes, Estados Unidos e Irã, há muito custo econômico envolvido, há muito custo político envolvido, inclusive para o presidente Trump. O número que eu tenho é que mais de 60% da população norte-americana é contra a guerra nesse momento. Então, esse eleitorado vai cobrar isso nas eleições de novembro. Você vai ter uma renovação de parte do Congresso norte-americano. Então, haverá um custo político e é o custo social. Social do ponto de vista das famílias iranianas que sofrem um teatro de operações dentro do país, a partir dos ataques norte-americanos, e também com a população norte-americana que sofre o aumento do preço dos alimentos, do combustível, em função do fechamento do Estreito de Hormuz. O Estreito de Hormuz surgiu agora como uma arma de guerra para o Irã. E o Irã vai se utilizar dessa arma de guerra chantageando o sistema internacional. Mas lembrando que o Estreito de Hormuz é uma questão geográfica, é uma localidade geográfica que o Irã tem costa com parte do estreito. A outra parte do estreito tem a ver com Omã, com outro país do Oriente Médio. Então, o Irã também não pode controlar todo o Estreito de Hormuz, alegando uma questão de soberania. Mas ele acabou usando esse instrumento que foi colocado no seu colo pela ação militar norte-americana, e agora me parece que a partir de agora sempre o Estreito de Hormuz será usado nessa perspectiva de defesa ou ataque dos interesses do Irã. Então, é muito grave a gente pensar nisso, porque isso afeta a economia internacional como um todo. O Estreito de Hormuz é um gargalo logístico fundamental, não só para petróleo, para gás, mas para ser um parâmetro para preços de frete, preços de seguro internacional. Então, acaba afetando toda a economia global quando você tem um problema num estreito como é o Estreito de Hormuz. Outro ponto fundamental: os Estados Unidos da América, para manterem essa guerra, que é uma guerra, como eu falei, que envolve muito vetor aéreo, muita utilização de mísseis, eles têm que continuar produzindo mísseis em grande quantidade, como o Irã tem que continuar produzindo seus drones. O Irã é um bom produtor de drones, mas os Estados Unidos têm que continuar com uma produção de mísseis em larga escala. E 2 minerais de terras raras são fundamentais para a produção de ímãs que serão utilizados nos mísseis, porque são ímãs que fazem com que os mísseis se defendam contra o calor, É o samário e o neodímio. O samário e o neodímio são 2 minerais de terras raras que a China, durante muito tempo, explotou, explorou e exportou. A China interrompe hoje a exportação de minerais de terras raras, principalmente o samário e o neodímio, e isso vai implicar numa diminuição da carga de produção de mísseis nos Estados Unidos, porque ele não vai conseguir produzir tantos ímãs para serem acoplados aos mísseis, para que os mísseis defensivos e ofensivos ganhem mais
estabilidade contra o alvo do inimigo, quando esses mísseis tentam derrubar esses mísseis. Então, esses ímãs são fundamentais, mas vai diminuir a produção porque vai ter menos ímã disponível, porque tem menos samário e neodímio colocado hoje na indústria militar norte-americana. É importante a gente notar que as relações internacionais, a partir de agora, serão muito ligadas à velha tabela periódica, aquela que a gente usava para estudar química no ensino médio. Bruno, tem um questionamento para o professor? Sim, rapidamente. A gente tem acompanhado reuniões longas de até 20 horas, acabando sem nenhuma resposta sobre o cessar-fogo. O que dificulta chegar no consenso? É exatamente sobre Hormuz? É sobre o quesito nuclear, essa força nuclear? Ou ainda tem um outro complemento, algo que não foi colocado em discussão, então visível, que nós aqui do outro lado, de forma no jornalismo, acaba não divulgando, que possa dificultar chegar em um consenso, em um cessar-fogo definitivo, professor? Excelente questão. Eu acho que a primeira questão era mudar o regime do Irã. Não conseguiram, então isso não está mais na pauta. Eu acho que 2 pontos são fundamentais. Um controle maior ou menor do Irã com relação ao Estreito de Hormuz, impactando nos mercados internacionais, principalmente no mercado de petróleo e gás, e também a questão do programa nuclear iraniano, que vem sendo afetado, destruído pelas forças norte-americanas, não só nesta guerra, mas nos outros ataques que aconteceram meses atrás. Então, eu acho que são esses 2 pontos, o programa nuclear iraniano e a questão do Estreito de Hormuz. O programa nuclear vai passar muito por uma verificação da Agência Internacional de Energia Atômica, que o Irã até estava tratando disso antes da guerra, aumentar as inspeções desta agência com relação ao programa nuclear. Eu acho que isso o Irã aceita. O que o Irã não vai aceitar é acabar com o programa nuclear, porque o Irã vai alegar algo que, inclusive, o Brasil alega, por exemplo, com relação ao seu programa nuclear. O Brasil tem um programa nuclear, mas não é para fins bélicos, é para fins pacíficos, para a energia nuclear e também para o nosso submarino nuclear, que em breve estará na ativa nos mares brasileiros. O Irã não vai querer acabar com o programa nuclear. O que ele vai fazer é aumentar as inspeções. Eu não sei se isso vai ser o suficiente para a Casa Branca decidir pela negociação e pelo fim da guerra. E a outra questão é o Estreito de Hormuz, que me parece que os Estados Unidos, a partir de agora, sempre vão ter parte da Marinha de Guerra verificando como vão estar as operações do Estreito de Hormuz, que, como eu falei aqui, acabou sendo um gargalo estratégico para a economia global. Professor, a gente tem visto ao longo desses últimos 2 meses de conflito, né, acordos de paz ou pelo menos cessar fogo aí de forma muito frágil, onde um lado ou outro acaba violando de certa forma. Seria um momento de um acordo entre, pelo menos um acordo mais firme, né, um acordo mais duradouro entre Irã e Estados Unidos, ter a mediação ou pelo menos tendo aí a interlocução ou pelo menos garantias de outras potências? Aí eu coloco a China e a Rússia. Será que esses 2 países, essas 2 potências, têm a capacidade de conseguir garantir que esse conflito se encerre e que não tenha violações? Cássio, eu acho muito difícil a gente pensar num sistema internacional atual com rigidez nos acordos de paz. E nós vivemos um sistema internacional que caminha cada vez mais para a fragmentação. E aí não são só os Estados Unidos da América. É a Rússia mantendo uma guerra de invasão, essa sim uma guerra de invasão contra a Ucrânia, que era um país independente e soberano até ser invadido em 2022. A Rússia vai querer 20% do território ucraniano. Nós vemos a China sempre parece que faz mais comércio, diplomacia, ela faz isso, mas ela não vai abrir mão dos seus interesses com relação ao Mar do Sul da China, com relação principalmente a Taiwan ou mesmo a Hong Kong. E também a China cada vez mais tem uma postura agressiva com relação ao Japão. O Japão também está voltando a ter uma política de defesa mais afirmativa com relação ao cenário internacional. Nós temos a União Europeia cada vez mais distante dos Estados Unidos da América e pensando em criar uma farda europeia. Isso tudo colocado, fora também as questões localizadas de conflito no norte da África, mesmo no Oriente Médio entre Israel e seus inimigos, questões até na América do Sul com relação a alguns países que têm posturas mais autoritárias, como, por exemplo, a Venezuela com relação à Guiana, a região de Essequibo. Todos esses eventos vocês vêm aqui noticiando de maneira muito competente na Jovem Pan. Todos esses eventos, e também a guerra entre Estados Unidos e Irã, fazem com que nós
nós não vamos conseguir acreditar em paz perpétua ou em um momento mais de estabilidade nas relações internacionais. Nós vamos ter que, nos próximos anos, conviver com uma ideia das relações internacionais, que é uma ideia muito grave, chamada de soberania adjetivada. Os países são soberanos até o ponto que começam a interferir no interesse das potências, principalmente das potências centrais e principalmente dos Estados Unidos, Rússia e China, essa tríade de potências que são potências quase com uma agenda imperial. Tanto os Estados Unidos, quanto Rússia, quanto China têm hoje uma agenda imperial com relação ao seu espaço vital, espaço geográfico próximo, ou mesmo com relação à agenda internacional. Para você ter uma ideia, cada vez mais os estudos estratégicos, a área de estudos estratégicos, começa a fazer o cálculo, aquele cálculo que era muito comum na época da Guerra Fria, o cálculo da possível utilização de armas nucleares para resolução de conflitos. Quando você volta a ter a arma nuclear, seja estratégica ou tática, maior ou menor, mas sempre uma bomba atômica. Quando você volta a ter um cenário das relações internacionais, a possibilidade de utilização de armas nucleares, isso já foi dito por Putin, nós sabemos que a China cada vez mais tem armas implantadas, direcionadas para os seus países inimigos e competidores, os Estados Unidos nem preciso falar, é uma potência nuclear muito moderna, tanto em lançamento como nos tipos de bomba que dispõe o arsenal norte-americano. Quando nós voltamos a falar disso, de possibilidade de utilização do artefato nuclear para resolução de conflitos, é que nós vivemos um sistema internacional muito conflagrado, e aí a sua pergunta, a resposta é não. Acho muito difícil nós termos hoje no sistema internacional acordos duradouros no campo da paz. Perfeito, professor. Gostaria de agradecer muito a sua participação aqui no Fast News. Sempre bom conversar com o senhor para a gente entender um pouquinho mais o que está em jogo em relação a este conflito. Um bom domingo para o senhor e também boa semana. Eu que agradeço. Com esse nível de perguntas fica muito fácil conversar com vocês. Agradeço a oportunidade. Um abraço a vocês, às equipes que sempre me atendem tão bem. Feliz Dia das Mães a todos e um abração ao assinante da Jovem Pan. Isso aí, professor. Obrigado mais uma vez, viu?